Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte, querido. O ser humano sempre será, na sua essência, um ser religioso. Vamos comigo até o final? Só que antes não deixe de se inscrever, né? Clica aí para se inscrever, aproveita e já clica no sininho. Clicando no sininho, você é notificado a cada vídeo novo que é colocado no canal. Curta também, comenta, compartilha. Vamos fazer esse vídeo chegar a mais e mais pessoas. Curtindo e comentando, o próprio YouTube já faz isso de maneira orgânica, e compartilhando você leva aí a pessoas que fazem parte do teu círculo de amizade que eu jamais conseguiria ter acesso. Tá certo? Então vamos junto nessa tarefa aí. O objetivo nosso é que ele está abençoando vidas. Então se você está sendo abençoado, você pode abençoar outras pessoas também. Então vamos seguir nessa missão grande que Deus está nos concedendo. O texto desse vídeo é Apocalipse 13 e os versículos são o 11 e o 12. Apocalipse 13, versículos 11 e 12, diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Amém? Então aqui a gente vai ver, há 2 vídeos atrás, a gente falou que esse capítulo 13 de Apocalipse traçava algumas estratégias de Satanás com relação aos seus planos de futuro. Uma grande estratégia dele é tentar convencer o ser humano, porque você vai trabalhando numa geração e principalmente você vai forjando uma nova geração a partir das crianças e adolescentes, criando a ideia de que a religião é algo que não importa. Por quê? Porque na sua essência o ser humano foi criado para ser um ser religioso. O que é ser um ser religioso? É ser um ser que busca Deus, que busca resposta, que acredita no sobrenatural, até porque o sobrenatural não é tão escasso e raro quanto a gente pensa. Às vezes falta um pouco de observação. Então o ser humano foi criado para ter um relacionamento com Deus, assim como nós cremos aqui pela Bíblia, de que o homem todos os dias se encontrava com o Senhor. Então uma das mentiras do diabo é tentar gerar uma geração, tentar criar, inculcar na mente das pessoas de que a religião é uma coisa ruim e de que ele precisa rejeitar a religião. O objetivo é um só: é afastar o homem de Deus. Tirar essa carência e essa necessidade do ser humano de buscar algo, de buscar uma religião, de buscar uma força, isso não vai sair. Porém, quando se cria e o homem começa a se afastar de Deus, se afastar do Deus verdadeiro, se afastar daquele que preenche o vazio que a gente às vezes nem sabe que tem, o que vai acontecer é que esse vazio ele vai aumentar, esse buraco na alma ele vai aumentar, e a Bíblia ela é bem clara no livro de Provérbios, vai falar que a alma faminta até o amargo se torna doce. Para a alma que está farta, ela rejeita os favos de mel. Ou seja, se o teu coração está satisfeito, se você está satisfeito, você até pode querer comer, mas você vai ser muito mais criterioso, você vai escolher aquele alimento com muito mais sabedoria. Quando você está com muita fome, querido, você come até comida suja, você come até coisa podre. Eventos históricos aí recentes, aeronaves que caíram, por exemplo, nos Andes, que as pessoas acabavam comendo carne humana de outras pessoas que faleceram naquele voo. Então assim, por quê? Porque a fome, minha avó já dizia que a fome é o melhor tempero do mundo. Então com a fome você acaba comendo alguma coisa. Então o objetivo de Satanás, uma das grandes estratégias, ao se combater religião, ao se combater uma vida religiosa, ao se combater uma vida dedicada, e aí para isso é inserido muita coisa no teu tempo. As pessoas estão tendo muita dificuldade, uma grande dificuldade hoje é a gestão do tempo. Então as pessoas não estão conseguindo gerir o tempo, elas sempre terminam o dia com o sentimento de que ficou faltando coisa para fazer, e principalmente a gente acaba
a gente acaba negociando, né? E a gente acaba não exercendo o nosso tempo com Deus. Por isso é importante você dedicar o teu tempo com Deus, de oração, de leitura da palavra e meditação, nas primeiras horas do dia. Se você deixar para o final do dia, vai entrar atividade, cansaço, sono, e não vai sobrar o tempo que você espera. Por isso que tem que ser a primícia, é por isso que tem que ser a primeira coisa, por isso que a maior qualidade do teu tempo são as primeiras horas do dia. Versículo 11 vai falar: eu vi outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres. Chifres aqui simbolizam exatamente o poder, simboliza a autoridade. Parecendo o cordeiro. Por que parecendo o cordeiro? Porque foi destituído, foi destruído, foi completamente aniquilado no coração do ser humano, daquela geração da vinda do falso profeta, que é sobre quem a gente está falando aqui. Foi retirado do coração tudo aquilo que preenchia, que era ligado a Cristo. Então ele vai vir parecendo o cordeiro, satisfazendo uma necessidade, preenchendo uma lacuna, ocupando um espaço que ele mesmo retirou. Então isso é uma grande estratégia de venda. Na realidade, uma grande estratégia de marketing é você criar na pessoa uma necessidade que ela nem imaginava que tinha. Então você faz com que aquela pessoa entenda que ela tem aquela necessidade, e aí você entra com um produto para satisfazer a necessidade. Quantas e quantas pessoas não compraram enciclopédias, gastaram dinheiro, ficaram meses pagando enciclopédias sem ter nem filho em casa? Então o vendedor, ele cria uma história, ele enreda, e o PNL ele consegue fazer muito bem, e Satanás é um mestre em PNL. Então ele consegue fazer uma programação na tua mente, uma programação neurolinguística, ou seja, através das palavras, através da persuasão, ele convence o ser humano de que ele tem uma necessidade, para que ele adquira uma coisa para satisfazer essa necessidade. Então a ideia de se combater a religião, de se combater a Bíblia, a ideia de gerar dentro da própria igreja discussões sobre não viver intensamente para Deus e viver a vida voltada para si, isso vai apontar para 2 caminhos. O primeiro caminho é esse que a gente está vendo aqui, da carência do coração humano por uma divindade, por uma adoração. E o outro caminho é do exagero do humanismo, no ápice, né, em grande escala, ao ponto de se sujeitar à marca do 666. Então, parecendo o cordeiro, é que parece que está preenchendo um vazio, e que na realidade esse vazio não existia, e ele foi criado pelo diabo. Deus preenche um vazio que existe, mas você não sabia que existia. E o diabo, ele faz criar um vazio, retirando tudo que se relaciona a Deus e a culto, para que ele venha preencher esse vazio. Então ele parece o cordeiro, tem toda aquela aparência de mansidão, de amor, de paz, porém ele fala como o dragão: mentiras, blasfêmias e arrogância. Esse falar como o dragão nada mais é do que mentiras, blasfêmias e arrogância. Versículo 12: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ou seja, a primeira besta, diferentemente do Espírito Santo, é um ser materializado, em que o falso profeta vai apontar para essa besta. Algumas pessoas entendem o falso profeta pelo nome que a gente vai ver. Por que a gente chama de falso profeta? A gente vai ver os textos bíblicos que o designam dessa maneira. Mas aí alguns entendem como uma figura somente religiosa, como se o falso profeta fosse a figura religiosa. Eu já consigo ver muito mais a primeira besta, a besta que emergiu do mar, mas como essa figura religiosa, talvez um sacerdote, talvez alguém com um poder ecumênico que vem convergir para si todas as religiões. E o falso profeta, ele vai gerenciar a religião e a política, porque sobre o falso profeta tem o poder econômico de colocar a marca da besta. A gente vai ver mais para frente nos próximos vídeos aí, colocar a marca da besta, porque com essa marca a pessoa podia comprar ou vender, a pessoa podia negociar, a pessoa podia sobreviver. Então isso é um poder econômico, e esse poder econômico ele vem através da política. Algumas pessoas falam assim: a política e a religião não se mistura. É tudo que Satanás quer.
Ao você abrir mão da política, ao você abrir mão do conhecimento, ao você abrir mão do conhecimento de história, ao você abrir mão de buscar as verdades, ao você abrir mão de tentar entender todo o contexto, ao você abrir mão de tentar entender a ideologia, a pressão da ideologia, você está concedendo e transferindo esse poder para alguém. E se essa pessoa for mal intencionada, ela vai manipular você e as próximas gerações. Então, política e religião sempre se misturaram. Não existe. Muitas ideologias, sistemas de governo, eles são baseados em religião. O próprio ateísmo, ele é uma religião que exige muito mais fé. É preciso ter muito mais fé para ser ateísta do que para ser um cristão. Porque para ser um cristão eu posso fazer uma pesquisa histórica, como C.S. Lewis e muitos outros aí que não acreditavam em Deus, se diziam ateus, e através da pesquisa, da leitura, de tentar descobrir se Jesus existiu mesmo, eles não só se convencem do aspecto histórico e pelas evidências de que Jesus é real, de que ele é realmente Deus e Filho de Deus, não só se convencem disso, como acabam se convertendo ao cristianismo, porque evidências apontam para o cristianismo. Agora, o ateísmo ele não tem evidência. Você tem que ter uma grande fé para você acreditar no inacreditável e ver muito mais invisível do que para o cristão. Porque o cristão ele contempla a fé, ele contempla milagres, é possível vivenciar experiências com Deus constantemente quando você está ali ligado para Deus. Então tudo tem a ver com religião. E esse buraco que a gente já está começando a ver, de pessoas acharem que a religião é o que destrói o mundo, de que o grande problema das guerras, por que isso? Isso é um grande sofisma de achar que a grande causa das guerras, da fome do mundo, são por causa de religião, são por causa de política, são por causa de seres humanos que abdicaram dos seus direitos de fazer política. Então, quando você abdica do seu direito de fazer política, você coloca nas escolas a liderança que os políticos que estão no poder colocam. Então, pais cristãos hoje reclamam que os filhos se afastaram do evangelho, mas porque as suas escolas, locais onde eles estudaram, eram um local impregnado de uma religião anticristã. Então, política e religião sempre vão estar misturados. Não acredite nessa mentira de que é possível fazer política sem religião. Não é. E tudo que o diabo quer é exatamente criar esse vácuo, criar esse vazio para que ele venha satisfazer. E a marca 666, que a gente vai ver nos próximos vídeos, atende exatamente a esse anseio do diabo em tomar conta, em reinar sobre a mente das pessoas, com as suas sutilezas, com as suas filosofias, como a gente leu lá em Colossenses. E continua dizendo, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Por que ele faz? Que poder é esse que faz com que adorem a besta? Porque no ser humano, na alma humana, ela está faminta. A alma dessas pessoas aqui, ela está faminta. Eles viveram tanto tempo longe de qualquer ligação com Deus, eles viveram tanto tempo sem oração, sem um tipo de adoração, que aquela necessidade intrínseca, aquela necessidade interior, aquela necessidade do coração, da alma do homem, ela está gritando. Então ele acaba não tendo trabalho nenhum para fazer com que os habitantes adorem a primeira besta. Ele vai apontar para a primeira besta, que é aquela cuja ferida mortal fora curada. E a gente viu, quando a gente falou a respeito disso, assista aí os vídeos correspondentes ao capítulo 13 de Apocalipse, que na realidade é uma mentira. Assim como Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele vai querer passar a impressão de que ele também teve uma ferida mortal, de que ele também morreu e ele ressuscita. Então a imitação aqui ela se torna muito evidente. A gente vai ver nessa figura do falso profeta essa imitação. Só que o diabo ele vem imitar a Deus, ele vem imitar o Espírito Santo, ele vem imitar a Jesus Cristo, porém atendendo exatamente aquilo que o ser humano queria. Uma das grandes razões para Judas Iscariotes ter traído Jesus é porque no coração de Judas Iscariotes, obviamente, já estava a inclinação para o pecado, ele já tinha dado brecha para que Satanás ocupasse o seu coração, mas havia nele um anseio muito grande
E os próprios apóstolos, outros apóstolos também tinham, a gente percebe isso no livro de Atos, no capítulo 1, quando eles perguntam: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino? Porque aquela pressão do governo romano, imperadores cruéis e maus, seguindo um ao outro, sucedendo-se um ao outro, isso gerava no ser humano um anseio por um Messias que fosse alguém que viesse com um governo de paz e de amor de forma política. Então esse era o anseio, e a frustração foi que Jesus disse que meu reino não é desse mundo e que a gente precisa se voltar para o reino dos céus, que começa aqui na terra, que começa com a preparação das próximas gerações, que começa com a pregação do Evangelho, que começa com o que diz lá em Êxodo: inculca na mente dos teus filhos, quando acordar, quando levantar, quando caminhar, inculca na mente deles a palavra de Deus, esteja sempre inserindo ali a palavra de Deus. Então, a gente pensa no reino dos céus, construindo o reino de Deus aqui na terra. O reino dos céus começa hoje, começa com a nossa vida. Quando a gente abdica dessa ordenança que Deus nos dá, quando a gente abre mão de executar essa obediência, aquilo que Deus nos mandou, a gente está concedendo esse poder para outra pessoa. E aí é por isso que ele tem esse poder tranquilo para fazer com que os habitantes adorem e a ponta besta. Então, na sua essência, o ser humano sempre vai ser um ser religioso. Então, muito cuidado quando os dias se passam, muito cuidado quando o dia acaba e você não preencheu o vazio do seu coração de ter uma ligação com Deus. A palavra religião vem de religare, é uma religação à divindade, ao teu Criador. Se passa tempo e você não faz essa conexão com o teu Criador, e você não cria elos, e você não cria intimidade, você não se aproxima do teu Criador, você está concedendo, você está autorizando outro ser para preencher esse espaço. Então, muito cuidado, que não permita que o seu dia acabe sem uma conexão com Deus, sem uma conexão com o teu Criador. Até porque um dia estaremos na eternidade. Como que a gente quer passar a eternidade com uma pessoa que a gente nunca quis passar aqui na Terra? C.S. Lewis, ele diz o seguinte, para a gente fechar aqui, que para alguém que não suporta estar na presença de Deus, colocar essa pessoa no céu já vai ser um inferno para ela. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Então comunique-se com Deus diariamente e que Ele te abençoe, rica e abundantemente.